Meus caros, então, muito bom dia a todos. Agradeço muito pela deferência de vocês, de terem se deslocado para essa outra sala, para que possamos dar início. Bom dia, Ana, bom dia, Laura, para que possamos dar início, então, às nossas atividades. Eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, logo na sequência, nós damos prosseguimento, bom dia, Luísa, a essa terceira etapa da nossa aula de número 12. Um minutinho só. Bom dia, professora. Oi, bom dia, tudo bem? Vamos lá. Pronto. Na semana passada, nós tivemos a ocasião de trabalhar o artigo 104 do Código Civil Brasileiro. Nós tivemos a ocasião de, a pretexto desse artigo 104, de falar a respeito dos três planos que informam a análise dos negócios jurídicos: o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. O plano da existência pressupõe os elementos, alguns elementos são indispensáveis a toda e qualquer declaração de vontade, são os chamados elementos nucleares ou cerne: declaração, objeto, forma, tempo, lugar, finalidade negocial e circunstâncias negociais, e outros acabam sendo específicos de certas situações, são os chamados elementos completantes. No plano da validade, nós vamos encontrar requisitos ou pressupostos genéricos, positivos, previstos no artigo 104, negativos, subentendidos dos defeitos do negócio jurídico, que vamos estudar na aula de número 15, e os pressupostos ou requisitos específicos também, graças a algumas previsões peculiares efetuadas pelo próprio legislador, normalmente na parte geral, na parte especial do Código Civil. E, finalmente, no plano de eficácia, nós vamos encontrar os fatores, que serão estudados por mim na aula de número 14, com o nome de condição, com os nomes de condição, termo e encargo. Hoje, eu gostaria de analisar os artigos 105, 106, 107, 108, 109, 110 e 111 do Código Civil. O número de artigos é bastante pronunciado, mas a aula acaba sendo mais curta, inclusive, do que a aula próxima que nós vamos ter. Nesses primeiros artigos, primeiros 5 artigos, nós vamos verificar que existe um esclarecimento por parte do legislador a propósito do alcance e do sentido dos principais incisos, dos incisos do artigo 104 que nós analisamos na semana passada. Então, na semana passada foi dito, artigo 104, caput, a validade do negócio jurídico requer, inciso primeiro, agente capaz. Bom, quando nós falamos isso, a mensagem que nos é transmitida é de que toda e qualquer externação de vontade, para que seja válida, no que diz respeito à capacidade, pressupõe que o externante seja dotado de plena capacidade. Sendo que, se ele não for dotado de plena capacidade, precisará ser representado quando absolutamente incapaz, ou assistido quando relativamente incapaz, sob pena de nulidade ou anulabilidade, invalidade da declaração. No que diz respeito aos absolutamente incapazes, isso é absolutamente verdade, e nós vamos encontrar a sanção de nulidade prevista no artigo 166, inciso 1º do Código Civil. No que diz respeito, todavia, aos relativamente incapazes, isto corresponde, via de regra, à verdade, de acordo com o artigo 171, inciso 1º, que nós vamos estudar também na aula de número 16. Mas a questão é saber quem pode buscar o reconhecimento da nulidade e quem pode buscar o reconhecimento da anulabilidade. Vamos supor que eu, Estevão, celebre um contrato com um tal Caio, que é absolutamente incapaz e não estava representado. Bom, claro que o Caio pode buscar o reconhecimento da nulidade consequente, afinal não foi representado. E a teoria das incapacidades existe para proteger aquele que ostenta a situação de vulnerabilidade. Também pode buscar o reconhecimento da nulidade consequente, à vista da ausência de representação, o representante do Caio, antes tarde do que nunca. Mas a pergunta que se faz é, será que eu, contraparte, que celebrei o contrato com o Caio, será que eu posso buscar o reconhecimento dessa nulidade? A resposta é sim. Posso, porque as nulidades são de invocação ampla. Elas podem ser suscitadas por qualquer dos envolvidos na operação. No que diz respeito, todavia,
a incapacidade relativa, as coisas acabam se tornando um pouquinho diferentes. Se o mesmo Estevão celebra um contrato com o mesmo Caio, mas agora o Caio não tem 13, 14 anos, tem 17 anos, é relativamente incapaz, e não foi adequadamente assistido e não representado, ele não foi coadjuvado por quem de direito, nós estaremos também diante de uma invalidade, mas uma invalidade menor porte. O relativamente incapaz agora pode buscar o reconhecimento da anulabilidade, seu assistente também é destacado do que nunca. Mas a pergunta que surge é, será que a contraparte, o Estevão, que contratou com relativamente incapaz, pode buscar o reconhecimento dessa anulabilidade? A resposta é em sentido negativo. A parte contrária não poderá buscar o reconhecimento dessa anulabilidade. E isso se pode extrair da primeira parte do artigo 105 do Código Civil, que assim estabelece: a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio. Subentendido está, uma vez que não existe regra similar no que diz respeito à incapacidade absoluta, que, no que diz respeito aos absolutamente incapazes, prevalece a disciplina lá das invalidades, que acaba preconizando que toda e qualquer espécie de interessado, de envolvido nos efeitos de uma declaração de vontade, pode suscitar a incapacidade absoluta. Agora, a incapacidade relativa, não. Só o relativamente incapaz ou o seu assistente. Existe, todavia, uma segunda parte do artigo 105 e que precisa ser melhor explorada. Está dito: nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se nesse caso for indivisível objeto do direito ou da obrigação comum. Vamos pensar no mesmo exemplo, mas de uma maneira um pouquinho mais complexa. Eu, Estevão, celebro um contrato com um relativamente incapaz chamado Caio. Caio, nesse caso, deveria estar assistido, mas não estava. E eu me obrigo a transferir ao Caio uma determinada importância em dinheiro contra a obrigação do Caio de me transferir algo. Só que, nessas circunstâncias desse novo exemplo, Caio não é devedor sozinho diante de mim. Ele é co-devedor. Caio e Tício devem perante o Estevão. Ora, em linha de princípio, se eles devem R$100 a mim, nós poderíamos dividir aquilo que é devido por ambos em duas partes iguais. Não tem sido estabelecida uma participação diferente do Caio e do Tício na dívida, não tem sido estabelecida solidariedade, como se eles fossem gêmeos siameses, então é como se houvesse duas obrigações. O Estevão é credor de uma obrigação em face do Caio, o Estevão é credor de uma obrigação em face do Tício. E se por algum acaso Caio é relativamente incapaz, ele pode buscar o reconhecimento da anulabilidade, o seu assistente pode buscar o reconhecimento da anulabilidade, como disse a vocês antes tarde do que nunca, mas o Tício não tem nada a ver com isso, porque é como se houvesse uma possibilidade de segregação dessa grande obrigação em que ambos devem 100 em duas obrigações menores, quocientes, cada uma deve 50. A sorte da obrigação de cada um não se comunica com a outra. Todavia, existe um problema. Se em lugar de Caio e Tício deverem ao Estevão 100, eles devem uma biblioteca para mim, ou devem o transporte de uma biblioteca da Vila Mariana, em São Paulo, aqui para São Bernardo do Campo, eu pergunto, de que me adiantaria que a biblioteca fosse transportada até metade do caminho? De absolutamente nada. Ou os dois, em conjunto, cumprem aquilo que prometeram diante de mim, ou a prestação pela metade não me satisfaz em nada. Quando nós estamos diante de situações como essa, em que é impossível a divisão do objeto devido pelas partes em duas partes equivalentes, ou em tantas partes quanto são os sujeitos que ocupam dos polos da relação jurídica, nós estamos diante de uma chamada obrigação indivisível. E no que diz respeito à obrigação indivisível, nós não podemos observar aquela máxima do concurso partes fiunt, como se eu viesse, um minutinho só, Ana, a fracionar a obrigação em tantas subobrigações, em tantas obrigações menorzinhas, quantos são os sujeitos que fazem parte daquela relação jurídica. Então, neste caso,
A incapacidade que atinge o Caio tão somente, que tem mais de 16 meses, 8 anos, no exemplo tem 17, ela pode ser suscitada pelo Caio, ela pode ser suscitada pelo seu assistente e ela também poderá ser suscitada pelo Tício, que é codevedor. Mas, professor, o Tício é plenamente capaz. Eu sei que ele é plenamente capaz, mas nesse caso, a sorte de um acaba sendo comunicada ao outro. Não tem jeito de eu tratar de uma maneira um dos devedores sem estender esse mesmo tratamento ao outro. Vamos imaginar, por exemplo, que um aluno vai fazer um trabalho em grupo. São 5 alunos que vão entregar um trabalho em grupo para mim. E eu sei que nesse grupo de 5 alunos, nós vamos encontrar um aluno que é mais diligente, que está empenhado em entregar o trabalho, mas outros 4 que não estão nem aí com a seriedade da atividade. E eu sei que os 4 montaram em cima daquele pobre daquele aluno que é muito empenhado. E esse aluno que ficou encarregado de encaminhar o trabalho para mim, acabou tendo problema de internet, de acesso, e não consegue remeter a atividade no momento tempestivo. Aí ele me manda uma mensagem com prints de tela e tudo mais, dizendo, professor, a minha internet falhou, e isso não é mentira, não é aquela conversa fiada, ele mostra para mim, e será que você não consegue permitir que eu entregue essa atividade 1 hora depois do prazo? Aí eu fico numa situação difícil, porque se eu for justo com relação a esse aluno e outorgar ele 1 hora a mais para remeter essa atividade, eu vou estar favorecendo aqueles outros 4 alunos que não fizeram absolutamente nada. Puxa, professor, é verdade, né? Então, para ser justo com o aluno, você acaba beneficiando os outros 4? E o que eu faço numa situação como essa? Acabo sendo intransigente com um aluno que realmente teve dificuldade de acesso, para não favorecer os outros, ou acabo favorecendo obliquamente os outros 4 para que aquele aluno que acabou sendo privado de acesso não venha a ser prejudicado? Numa situação como essa, infelizmente, o tratamento justo dispensado ao aluno acaba favorecendo os outros 4 picaretas, né? É isso que acaba acontecendo. E da mesma forma, nesse artigo 105 do Código Civil, que nós vamos ver exatamente isso. Se houver a possibilidade de segregação da grande obrigação em 2 obrigações menores, se aquilo que é devido pelo relativamente incapaz e pelo codevedor, se isso pode ser fracionado, se aplica a máxima concurso partes fiumt, lá do direito romano, que vocês vão estudar direito das obrigações, se eu posso dividir os R$ 100 em 2 partes, 50 e 50, a incapacidade relativa do Caio interessa tão somente a ele e ao seu assistente. O codevedor Tício não pode suscitar isso a propósito de ver reconhecida a anulabilidade e muito menos a contraparte. Todavia, se aquilo que é devido pelo Caio e também pelo Tício é uma obrigação indivisível, aí nessa circunstância, eu, como contraparte, não posso buscar o reconhecimento da anulabilidade, mas tanto o relativamente incapaz quanto o seu assistente, como o próprio codevedor, poderão todos buscar o reconhecimento da anulabilidade. Tá bom? Ana, diga lá qual é a sua dúvida, por gentileza. Professor, então, eu fiquei um pouco confusa nessa parte do codevedor que o senhor falou. Porque, tipo assim, eles podem, o cara que é menor de idade, o seu assistente, pode requerer a incapacidade relativa e a anulabilidade do ato, mas aonde que o codevedor entra, entendeu? Então, o codevedor vai entrar nas hipóteses em que a dívida não pertence exclusivamente ao relativamente incapaz. Então, quando nós estivermos diante de uma situação de pluralidade subjetiva num dos polos da relação, a relação jurídica mais elementar é aquela que tem um credor só, um sujeito ativo e um devedor só, um sujeito passivo. Mas, às vezes, nós vamos encontrar mais de um sujeito ativo ou mais de um sujeito passivo. Vamos pensar nessa situação em que existe mais de um sujeito passivo. Se eu sou credor de 100 e o Caio deve sozinho 100, não temos essa pluralidade subjetiva. Só que se eu sou credor de 100 e o Caio e o Tício ambos devem 100, nós estamos diante dessa pluralidade de sujeitos passivos. Aí, se uma das partes é relativamente incapaz, ela pode buscar o reconhecimento da incapacidade relativa e o seu assistente também. O grande problema é que ela não deve sozinha. Ela deve e o codevedor também deve. Então é o Caio que deveria ter sido assistido e o Tício também, seu codevedor. Nesse caso, nós precisaremos saber o que é que eles devem em relação ao Estevão. Se devem alguma coisa partível, divisível, que poderia ser fracionada,
Um exemplo, eu atribuo um trabalho em grupo a 5 alunos, mas estabeleço que são 5 questões, e que o aluno Caio vai entregar a questão 1, o aluno Mévio vai entregar a questão 2, o aluno Tício vai entregar a questão 3, o aluno Paulo vai entregar a questão 4, o aluno Semproni vai entregar a questão 5. Nesse caso, embora a nota seja composta da soma da participação de todos esses alunos, a obrigação deles é divisível, acaba sendo segmentada por mim. Agora, quando eu digo Caio, Mévio, Tício, Publi, Semproni, preciso me entregar 5 questões, aí nessas circunstâncias todos acabam sendo codevedores de uma obrigação indivisível. E aí, neste caso, o que acaba sendo entregue por um, acaba sendo entregue por todos. E aquilo que não é entregue por um deles, acaba não sendo entregue por qualquer um deles. Aí, a sorte de um, né, o destino de um acaba influenciando o destino de todos ao mesmo tempo. Será que agora ficou um pouquinho mais claro, Ana? Olha lá, hein? Qualquer coisa, por favor, tá? Me avisem que eu estou à inteira disposição. Vamos agora ao artigo 106. Diferentemente do artigo 105, que diz respeito à temática da capacidade, do inciso 1º do artigo 104, o artigo 106 diz respeito ao inciso 2º do artigo 104, que diz respeito ao objeto. Então, está lá no artigo 104. A validade do negócio jurídico requer, agora inciso 2º, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Se o objeto for ilícito, se o objeto for indeterminado, ou se o objeto for indeterminável, não há o que se possa fazer. Nessas circunstâncias, a nulidade é de rigor, por força do artigo 166, inciso 2º, que nós vamos estudar na aula de número 16. O esclarecimento está relacionado, do artigo 106, está relacionado ao inciso 2º do artigo 104. A hipótese de impossibilidade do objeto. O que está dito aqui no 106? A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Quando nós falamos em impossibilidade, duas espécies de dicotomias acabam sendo importantes de ser enfrentadas. A primeira delas, impossibilidade absoluta versus impossibilidade relativa. A segunda, impossibilidade congênita, originária ou inicial. E a segunda, segundo os termos dessa segunda dicotomia, impossibilidade superveniente. Vamos trabalhar a primeira dicotomia, com relação ao universo atingido pela impossibilidade. Suponhamos que um de vocês me diga assim: professor, te dou R$100 se você conseguir correr 100 metros em menos de 5 segundos. Aí eu falo, eu não consigo. Isso é verdade que eu não consigo, mas quem não consegue correr 100 metros em menos de 5 segundos? Somente o Estevam? Não, não existe um único ser humano no mundo que, se desacompanhado de um veículo, consiga correr 100 metros em menos de 5 segundos. Essa impossibilidade atinge não apenas tão somente a mim, mas atinge a generalidade das pessoas. A isso nós damos o nome de impossibilidade absoluta, que é aquela que atinge a todos. Agora, se vocês disserem assim, professor, te dou R$100 se você conseguir correr 100 metros em menos de 13 segundos, eu vou olhar para vocês e falar, continuo na mesma. Isso me é impossível, estou numa forma física absolutamente deplorável. Nessas circunstâncias, isso será impossível para mim e para algumas pessoas. Mas existe um sem número de pessoas que conseguem correr 100 metros em menos de 13 segundos. Essa impossibilidade, que atinge a mim e a algumas pessoas, mas não a todos, acaba sendo chamada de impossibilidade relativa. É bastante simples, né, compreender a diferença entre a impossibilidade absoluta, que atinge a todo mundo, e a impossibilidade relativa, que atinge tão somente a alguns, a um subconjunto dos sujeitos. Ótimo, vamos deixar essa primeira dicotomia de lado um pouquinho, vamos reservá-la, que daqui a pouco ela vai ser importante. A segunda dicotomia importante é a que diferencia a impossibilidade congênita, originária ou inicial, da impossibilidade superveniente. Vamos imaginar que eu venda para o Caio um unicórnio, mas não um desenho de unicórnio, não um unicórnio de plástico, um unicórnio de verdade, de pelúcia, não, unicórnio de verdade. Professor, você não vai conseguir entregar isso porque não existe unicórnio, é uma figura meramente mitológica. Unicórnio de verdade a gente não encontra por aí. Pois bem, nessas circunstâncias, o objeto vendido por mim é impossível desde o momento em que a declaração de vontade acabou se exteriorizando. Aí nós falamos em impossibilidade congênita,
originária inicial, porque desde a data em que a declaração de vontade se exteriorizou, ela já se mostrava insuscetível de ser cumprida, de ser concatenada. Situação diferente nós vamos encontrar num outro exemplo. Suponhamos que eu seja diretor do Zoológico de São Paulo. E no Zoológico de São Paulo nós encontramos o último macho de uma determinada espécie. E no zoológico lá da Austrália nós encontramos a última fêmea dessa mesma espécie. E a espécie corre risco, porque eles precisam procriar. E aí o zoológico lá da Austrália manda uma correspondência para o Zoo aqui de São Paulo e diz o seguinte: nós estamos oferecendo a permuta de 5 animais que nós temos aqui pelo último macho da espécie X que vocês têm aí, para que ele possa vir para cá, para acasalar e para, eventualmente, a espécie ser mantida. Vocês topam essa permuta? E eu, na qualidade de diretor do zoológico, digo, concordo plenamente. Nós celebramos esse contrato hoje, dia 11 de agosto. E, curiosamente, temos um prazo de 30 dias para que efetivamente a entrega seja feita. Uma semana depois de celebrado o contrato, infelizmente, o macho que estava aqui acaba falecendo. Nessas circunstâncias, eu não tenho mais como cumprir aquela obrigação, mas o objeto do contrato era sim possível no momento em que a declaração de vontade foi firmada, foi exteriorizada. Essa impossibilidade que acaba surgindo nesse intervalo entre a exteriorização de vontade e a data do cumprimento da obrigação acaba sendo chamada de impossibilidade superveniente. Ela é diferente da impossibilidade originária, inicial ou congênita, porque durante o momento imediatamente posterior à exteriorização de vontade, era possível tornar aquilo que era desejado pelas partes realidade. Mas isso acabou se tornando impossível durante esse período compreendido entre a externação da declaração de vontade e o seu exaurimento, cumprimento de todas as obrigações ali estabelecidas. Bom, apresentadas essas duas dicotomias, como é que elas se relacionam com o artigo 106 do Código? Vejam, sempre que nós estivermos, um minutinho só, Giovana, sempre que nós estivermos diante de uma impossibilidade superveniente, haverá um problema, mas esse problema não dirá respeito à parte geral do Código Civil. Não será um problema relacionado ao plano da validade, será um problema de eficácia. Por exemplo, é bastante intuitivo. Quando eu tinha prometido a entrega daquele macho para o zoológico da Austrália, era possível cumprir esse tipo de plano. No entanto, ele acabou falecendo tempos após. Bom, se ele faleceu tempos após, o contrato existe, é válido, mas eu não vou conseguir cumprir aquilo que foi estabelecido. Então, o pessoal da Austrália vai ficar com esses 5 animais que tinham sido prometidos. Nós vamos enterrar esse animalzinho que acabou falecendo, e se houve culpa do Zoo de São Paulo, eventualmente poderemos ser responsabilizados pelas perdas e danos experimentadas pelo zoo de lá. Mas isso vai depender de elementos que nós não dominamos, se houve culpa ou não, se houve dolo, displicência. Isso são questões que acabam escapando ao nosso conhecimento nesse momento. Mas, de toda forma, a gente já pode observar com toda tranquilidade que esse é um problema relacionado à ineficácia, ao inadimplemento, ao terceiro dos planos do negócio jurídico. E isso vai ser um problema a ser examinado na parte especial do Código Civil, por vocês, junto do ministro Paulo Dias Moura Ribeiro, no ano que vem. Todavia, para nós é bastante importante, sim, a impossibilidade, mas quando ela é congênita. Quando já se mostrar impossível o cumprimento de um determinado contrato, de uma determinada declaração de vontade, no momento em que ela acaba sendo exteriorizada, aí nós estamos diante de um problema relacionado ao artigo 104. Essa impossibilidade superveniente não nos interessa. E eu diria a vocês que se a obrigação de vontade, a declaração de vontade for impossível de ser cumprida no momento da sua exteriorização, a tendência é de que haja invalidade, a tendência é de que exista nulidade. Exceto se, primeiro, a impossibilidade for meramente relativa. Aquela hipótese do, Estevão, você consegue correr 100 metros em menos de 13 segundos? Eu digo, eu não consigo. É verdade, eu não consigo, mas existem várias pessoas que conseguem fazê-lo. Então, se a impossibilidade não é generalizada, ela não leva à invalidação da declaração de vontade, à nulidade. Segunda hipótese, ainda que seja generalizada, ela pode ser meramente momentânea. Em ritmo olímpico, os meus alunos dizem assim, professor, as Olimpíadas vão começar amanhã.
e elas vão durar 15 dias. Nós queremos te oferecer a oportunidade de ganhar um dinheirinho. Nós te oferecemos R$100 se você conseguir quebrar o recorde mundial de tal modalidade. Então, disputa, o recorde mundial é de 10 segundos cravados. Se você conseguir praticar o feito em 9,99 segundos, quebrar em 1/100, você vai ganhar os R$100. E eu falo, tá bom, em quanto tempo eu tenho para tentar quebrar esse recorde? Até o final das Olimpíadas. Pois bem, aí eu fico tentando, e obviamente que eu não vou conseguir. Bom, mas estamos então diante de uma nulidade, já que existe um recorde mundial e ninguém quebrou? Professor, entre o início e o final das Olimpíadas, o campeão olímpico novo agora acabou quebrando e baixando o recorde de 10 para 9,5. Quebrou em meio segundo o recorde mundial. Nessas circunstâncias, aquilo que era impossível para todos se tornou possível para um homem. E isso já é suficiente para demonstrar que nesse intervalo entre a esterilização da declaração de vontade e o prazo final que eu tinha para cumprir aquela meta, alguém fez com que aquilo que era considerado impossível se tornasse viável, se tornasse possível. Essa impossibilidade, que deixou de existir durante esse período compreendido entre a exteriorização de vontade e a caracterização do inadimplemento, acaba sendo chamada de impossibilidade meramente momentânea. É aquela que durante esse período acaba efetivamente cessando. A Giovana ia fazer uma pergunta. Diga lá, Giovana, desculpe, viu? É que eu não podia interromper naquela hora. Imagina, professor, eu agradeço por tirar minha dúvida. Professor, você pode voltar a explicar o termo inicial de novo, por favor, que eu me perdi? Tudo bem, no que eu falei desse artigo agora, né, o termo inicial corresponderia ao momento inicial para a execução de uma determinada obrigação. Nós vamos estudar, na aula de número 14, os elementos condição, os fatores, condição, termo e encargo. A condição é o fator de eficácia que subordina os efeitos de uma declaração de vontade à superveniência de evento futuro incerto. O termo corresponde ao elemento futuro incerto, ao fator de eficácia que corresponde ao evento futuro incerto que desencadeia a exigibilidade de uma determinada obrigação. Então, neste exemplo que eu dei a vocês, das Olimpíadas, os alunos falam assim, olha, professor, você tem o intervalo, né, compreendido entre o começo e o final das Olimpíadas para baixar esse recorde, para correr em 9,99, aquilo que até agora só se corre em 10 segundos. Nessas circunstâncias, o termo inicial para o cumprimento dessa obrigação seria o começo das Olimpíadas e o termo final corresponderia à conclusão do evento. Mas nós vamos voltar a falar disso a propósito dos artigos 131 a 135 do Código Civil, somente na aula de número 14, tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Imagina, e vocês não têm que jamais ficar, professor, eu sei, você está falando porque você é muito educada, Giovana, pelo amor de Deus, não estou dizendo para deixar de ser educada, mas o que eu estou dizendo é minha obrigação, viu, esclarecer. Eu falo isso porque na quarta-feira eu já estou moído. Ontem eu fui dormir muito tarde em virtude de umas preocupações aqui com a escola e acordei agora para dar aula para o 5º ano de manhãzinha, então eu já estou realmente na reta descendente, na linha descendente da semana, já estou cansado, aí eu fico metido a engraçadinho, cheio de piadinhas, né, e ao mesmo tempo eu acabo acelerando, às vezes, um pouquinho, pisando no acelerador, e eu não quero que isso em nenhum momento os prejudique, tá? Então, por favor, se tiverem dúvidas, não hesitem, não. Professor, só tem mais uma coisinha. Opa. Tem mais uma pergunta lá no chat. Eu não sei se você quer que eu leia para o senhor ou se não, você vai ler. Pelo amor de Deus, ok, isso é. Não, eu tenho que responder as perguntas. Não, pelo amor de Deus, eu já tenho vergonha. Imagina só, não, eu leio. A Ana, eu vou brincar de Silvio Santos, é a Ana da caravana de onde? Vamos lá. Professor, não se pode invocar incapacidade relativa à anulabilidade, mesmo sem ser relativamente incapaz de agir de má-fé? Bom, no que diz respeito ao incapaz que age de má-fé, nós estamos diante de uma outra situação que foi abordada, que vai ser abordada no artigo 180 do Código Civil. A sua pergunta, Ana, é interessantíssima. Se o incapaz relativamente agir de má-fé, a contraparte não pode invocar a incapacidade. Tutto la stessa cosa. Tudo da mesma forma como explicado quando estávamos no artigo 105.
A única diferença é que nessas circunstâncias vai se aplicar também o artigo 180. Então, não apenas a contraparte não pode buscar o reconhecimento da anulabilidade em virtude da incapacidade relativa, mas o próprio relativamente incapaz também não pode buscar o reconhecimento dessa incapacidade relativa e da anulabilidade consequente. Então, aí nós estaremos diante de uma situação em que temos uma causa de anulabilidade, mas nenhuma das partes pode buscar o reconhecimento dessa invalidade consequente. Bem interessante na sua pergunta, porque eu nunca tinha relacionado esse artigo 105 com o artigo 180, mas a propósito do artigo 180, também aproveito a oportunidade para mencionar que vou voltar a isso quando chegarmos na aula de número 16, tá bom? Ana, depois me dá um ok aqui se você entendeu a explicação, tá? Então tá bom. Caso contrário, caso não tenha entendido, por favor, eu estou sempre à inteira disposição de vocês. Os artigos 107, 108 e 109 do Código Civil dizem respeito ao mesmo objeto. A forma da declaração de vontade, que vem trabalhada no artigo 104. No artigo 104, inciso 3º, se diz, caput, a validade do negócio jurídico requer, inciso 3º, forma prescrita no defesa em lei. Se vocês retornarem à aula de número 8 do nosso curso, foi uma aula longa que demorou 2 semanas, na primeira semana, logo no comecinho de conversa, naquela aula de número 8 eu não sigo necessariamente a ordem adotada pelo legislador, eu começo pelo artigo, não pelo artigo 40, mas pelo artigo 45. Logo que nós começamos a falar do artigo 45 do Código Civil, eu menciono a existência de 4 modalidades formais, que foram lá exploradas, mas acabam sendo revisitadas agora. A primeira modalidade formal é a chamada forma integrante do suporte fático. A segunda é chamada de forma de substância. A terceira, forma de probationem, e a quarta, forma ad regularitate. A primeira modalidade formal, forma integrante do suporte fático, foi mencionada por mim na semana passada também. Eu dizia que em toda e qualquer espécie de declaração de vontade será necessário que haja declaração, objeto, alguma forma, tempo, lugar, finalidade negocial e circunstâncias negociais. Mas, além desses elementos nucleares, ou cerne do suporte fático, em algumas situações peculiares, o legislador vai demandar alguns elementos a mais, chamados de elementos completantes. Eu devo ter dado a vocês os exemplos dos artigos 579 e 627 do Código Civil, contrato de comodato e contrato de depósito. Se o professor Elcio diz assim, Estevam, você pode me emprestar sua obra rara para a inauguração da minha biblioteca? Aí eu digo, claro, professor, te empresto a minha obra rara para a inauguração da biblioteca. Esse meu sinal de joinha não serve para porcaria nenhuma. Se o professor Elcio diz assim, Estevam, você pode tomar conta do meu cavalo durante esse mês de agosto, porque eu vou viajar de férias? Aí eu digo, claro, professor Elcio, posso tomar conta do seu cavalo durante o período de agosto? Esse meu sinal também não serve de porcaria nenhuma, pelo menos para efeitos artigos 579 e 627 do Código Civil. Por quê? Porque esses 2 contratos de comodato e de depósito pressupõem que exista entrega da coisa. Se não existir a entrega da coisa, o contrato de comodato e o contrato de depósito não se mostrarão existentes. Ou esse elemento completante, correspondente à entrega, se mostra presente, ou a norma jurídica sequer vai incidir, pela falta de um elemento completante do suporte fático normativo. Essa primeira modalidade formal, que inobservada acaba implicando na inexistência da declaração de vontade enquanto tal, é chamada de forma integrante do suporte fático. É chamada de forma enquanto elemento completante, e ela afeta o plano da existência. Sobre ela nós falamos na semana passada. A segunda modalidade formal é a forma ad substantiam. É essa do artigo 107, é essa do artigo 108, 109, e de que nós nos ocupamos aqui na aula de número 12. Então, nós vamos ver no próximo artigo que, em se tratando de negócios jurídicos que envolvam a constituição, modificação, transmissão ou extinção de direitos reais sobre bens imóveis, com valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil, se faz necessária a utilização da escritura pública. E se não for utilizada a escritura pública, inobservância da forma prescrita em lei, inobservância de um requisito genérico de validade, então existirá um contrato de compra e venda, mas esse contrato de compra e venda que existe é nulo, não observa a forma prevista em lei.
A terceira modalidade formal, essa não vai ocupar nossa atenção agora, vocês vão estudar com os professores das demais cadeiras do curso de Direito Civil, no segundo, terceiro, quarto, quintos anos do curso de graduação, corresponde à forma de probazione. Vamos supor que eu esteja no ensino presencial, aí eu estou em sala de aula, tomei um garrafão de água antes de entrar em sala, e no meio da aula estou desesperado de vontade de fazer xixi. Aí eu chego para o meu aluno Caio e falo, Caio, você pode, por gentileza, tomar conta do meu código enquanto eu vou até o toalete? Está aqui o código, entrego para ele o livrinho. Aí ele fala, claro, professor. E aí quando eu já estou me virando para ir ao banheiro, ele fala, mas... Aí eu, mas o quê? Mas eu vou tomar conta do seu código desde que você me pague R$100. Aí eu olho e falo, mas não é possível, eu tô bem arranjado, hein? O sujeito quer se prevalecer da minha necessidade urgente de ir ao banheiro para tirar R$100. Imagina se fosse número 2, acho que ia me tirar R$1.000. Aí eu falo, bom, mas tá bom, né? Eu tô desesperado de vontade de ir ao banheiro. Eu falo, tá bom, eu te pago R$100 na volta, se o livro estiver aqui. Lá que vou eu ao banheiro, na ida R$100 me parece pouco, depois que eu fiz meu xixi, aí eu vou caminhando mais lentamente para a sala de aula, e aí R$100 me parece muito. Eu olho e falo, meu Deus, mas não devia ter oferecido tanto para que segurasse o código, onde eu estava com a cabeça? Entro na sala de aula, o Caio está lá, com o código em mãos, entrega o código para mim, e estende a mão, querendo dinheiro. Aí eu falo, o que é isso? Ele, o dinheiro, né, professor, R$100. Aí eu, constrangido, digo, palavra dada, palavra empenhada, tá aqui os R$100, entrego, a contragosto. Terminei a aula, venho para a sala dos professores, conto isso que aconteceu para o professor Elcio. O professor Elcio diz, mas Estevão, você é uma mula mesmo, né, de marca maior. Eu falo, mas por que, professor Elcio? Ele diz, porque você não conhece o artigo 646 do Código Civil? Eu falo, não, a minha matéria só vai até o 232, eu só dou a minha matéria, eu não quero saber dos outros artigos, não. Eu falo, mas é uma besta mesmo. O artigo 646 do Código Civil estabelece que o depósito voluntário provar-se-á por escrito. Você celebrou esse contrato com o aluno Caio por escrito? Eu falo, não, eu estava desesperado de vontade de um banheiro, entreguei o código, falei com ele e estava tudo certo. Ele, então, se você não tivesse pago R$100 para esse aluno, ele jamais conseguiria provar isso em juízo. Eu falo, não, professor, o senhor não percebeu, eu não falei com ele ao pé do ouvido, não cochichei. Você pode tomar conta do meu... Não, eu falei abertamente, todo mundo ouviu, tinha 30 alunos na sala. Não tem jeito. O professor Elcio fala, mas é um quadrúpede mesmo? Corre o risco de virar presidente uma mula dessas. Vejam, Estevão, não... Leia o artigo 646 de novo. Aí está lá. O depósito voluntário provar-se-á por escrito. Então, não importa se há 30, 60, 100 alunos. Se não existe um início de forma escrita, o contrato de depósito não pode ser provado em juízo. Aí eu falo, que interessante. Quer dizer, então, que se eu não tivesse pago espontaneamente, não tendo havido forma escrita, o aluno jamais conseguiria provar em juízo que eu tinha celebrado um contrato de depósito com ele? Aí o professor diz, exatamente. Aí eu falo, bom, então vou voltar na sala lá e pedir meu dinheiro de volta. Será que eu posso obrigar o aluno a devolver aquele dinheiro para mim, sim ou não? Não, porque a forma de probazione, ela é bem peculiar. Se ela não for observada, o negócio jurídico a despeito disso existe, é válido e é eficaz. Só que se uma das partes não cumprir aquilo que lhe incumbir, a consequência será de que a parte inocente, de que a parte lesada, não vai conseguir fazer valer os seus interesses em juízo. Então, o grande problema está na chamada patologia jurídica. Fazendo-se uma analogia, eu fiquei sabendo, não sei se estou cometendo um equívoco, às vezes eu sou uma pessoa meio desinformada, mas que aquele brilhante desportista brasileiro que ganhou a medalha de ouro, o Isaquias, eu ouvi dizer que acho que ele tem um rim só. Puxa, professor, coitado. Não, dizem que ele vive muito bem com um rim só, é bom ter dois, né? Mas se o rim dele, isolado, funcionar bem, a gente nem dá falta da inexistência do outro rim. Então, fazendo isso aqui uma analogia, se
as coisas se portarem bem no que diz respeito ao negócio jurídico, que não observou a forma do probationem, se todo mundo cumprir aquilo que está estabelecido, ninguém nem percebe que a forma do probationem não foi observada. Agora, se ocorrer alguma sorte de patologia, um mau funcionamento, aí realmente, como dizem vocês, vai dar BO. Vamos ter alguma espécie de problema com relação a essa situação. Um minutinho só, Ana, deixa eu explicar a forma de regularitatem, aí já passo para a dúvida. Na última das formas, ad regularitatem, bom, dessas eu falei na aula de número 8, né? Na aula de número 8 eu dizia que se o professor Sérgio, a professora Márcia, o professor Marcelo Koch e eu celebramos um contrato de sociedade, no momento em que é aposta a última das assinaturas, o contrato de sociedade já existe, já é válido e já é eficaz entre as partes. Mas, para que esses efeitos acabem se projetando contra todos, oponibilidade erga omnes, ou para que acabe surgindo uma nova personalidade jurídica, da pessoa jurídica e não dos sócios, né? Nesse caso, eu precisaria do registro, do artigo 45, ou em registro civil de pessoas jurídicas, ou em registro de empresas mercantis, mantido pela Junta Comercial da Unidade da Federação. Nesse caso, a forma da regularitatem, ela é responsável pela amplificação dos efeitos, para que aqueles efeitos atinjam a coletividade como um todo, e inclusive para que novos desdobramentos acabem se produzindo. Então, fazendo-se aqui uma amarração, eu diria que a forma integrante do suporte fático foi mencionada e estudada na semana passada, nessa aula de número 12. A forma ad substantiam é aquela que vai ser estudada nesses artigos 107, 108, 109. A forma de probationem só vai ser estudada por vocês junto dos demais professores de Direito Civil nas outras cadeiras, excetuada a análise que eu vou fazer na última aula, na aula de número 20. E a forma de regularitatem nós analisamos na aula de número 8, por exemplo, né? Ela vai ser analisada em outras etapas do curso de vocês, tá bom? Diga lá, Ana, qual a sua dúvida, por gentileza? A minha dúvida ficou um pouco confusa sobre a forma ad substantia, que eu acho que o senhor vai explicar no próximo artigo, né? Isso mesmo, essa mesmo. Então, vamos tentar explicar, já amarrando o artigo 108, pode ser? Pode. O que diz o artigo 108? Está dito aqui. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Vamos supor que eu queira celebrar um contrato voltado à alienação de um determinado bem imóvel. Aqui se fala em bens imóveis com valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil. Praticamente todos os bens imóveis têm um valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil. Exceções nós vamos encontrar nos rincões do Brasil, uma pequena gleba e que não tenha sido construída. Caso contrário, obviamente que o bem vai ter um valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo. E mesmo no seio das propriedades urbanas, às vezes a gente encontra algumas vagas autônomas de garagem que têm matrícula própria. Por exemplo, existem alguns edifícios, condomínios em edifícios de apartamentos, em que o sujeito é proprietário de uma unidade habitacional e tem uma vaga indistinta de garagem. E aí todo ano tem que sortear a vaga, né? Aí um ano você pega uma vaga ruim, no segundo ano você pega uma vaga ruim, no terceiro ano você pega uma vaga pior e fica com saudade da vaga ruim. E alguns edifícios outros acabam sendo caracterizados pela existência de uma matrícula para a unidade habitacional, tanto que no sorteio, nesse ano você vai morar no 81, no ano que vem você vai morar no 73, não existe isso, né? Então, da mesma forma, nós vemos que em alguns edifícios nós vamos encontrar uma fixação em matrícula própria, não apenas da unidade habitacional, mas também da matrícula, né, da vaga de garagem. Então, o sujeito é proprietário daquela vaga de garagem mesmo, não há sorteio, é uma vaga determinada, e dotada de uma matrícula própria, a ponto dele poder vender essa vaga de garagem, poder permutar essa vaga de garagem, e no mais das vezes, essas vagas podem até ostentar um valor inferior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil. Aí, nesse caso, Ana, não seria necessária a celebração da compra e venda por escritura pública, poderia ser utilizado instrumento particular. Então, eu posso fazer um contrato desse por meio de escritório de advocacia, por instrumento particular,
Lógico que revestido de toda seriedade, de toda atenção, mas sem a solenidade típica de uma escritura pública, e ainda assim, essa declaração de vontade existirá, será válida e estará apta a produzir todos os efeitos. Agora, isso é uma situação muito excepcional. No mais das vezes, os imóveis que vão ser objeto desse tipo de negócio acabam tendo valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil. Então, para que eu possa praticar esse tipo de operação, eu preciso comparecer ao tabelionato, a fim de que seja lavrada uma escritura pública. E se não for lavrada a escritura pública, por se tratar de uma forma ad substanciam, o contrato existirá, mas ele não será válido, ele não terá efeitos próprios. Reconhecida a sua nulidade, os seus efeitos serão considerados como nenhuns. E isso eu vou trabalhar com vocês na aula de número 16. É diferente da forma integrante de suporte fático, porque no que diz respeito à forma integrante de suporte fático, é como se a declaração de vontade jamais tivesse existido. Se eu, por exemplo, Estevam, estou aqui dizendo para vocês durante a aula, olha, gostaria muito que meus bens fossem deixados para fulano depois da minha morte, e eu tenho infarto logo depois da minha aula e acabo morrendo, lamento dizer ao falecido Estevam, mas a declaração que ele fez diante da câmera numa aula será insuficiente para produzir qualquer efeito jurídico. O Estevam morreu sem testamento. Aí vocês vão falar, não, o Estevam disse na última aula como ele gostaria que seus bens fossem repartidos. Eu sei, mas juridicamente, isso que o Estevam falou é absolutamente irrelevante. Ficou do lado de fora do direito, como a chuva cai lá fora e mata o meu feijãozinho. Não, mas era juridicamente importante, ele está falando como queria que repartissem os seus bens. Eu sei, mas juridicamente aquela manifestação de vontade do Estevam sequer adentra o mundo jurídico. No caso do contrato de compra e venda de um determinado bem imóvel com valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil, mas feito por um instrumento particular, aquilo é recebido pelo direito como juridicamente relevante. O direito se interessa por esse tipo de externação de vontade, mas nega a ele qualquer espécie de efeito ante a vulneração, o desrespeito a uma regra fulcral, né, importantíssima de forma. Então ele é considerado como um ato existente, mas como um ato nulo. Notem, e aqui eu estou falando de grande parte dos negócios devotados a bens imóveis, mas a gente não pode se esquecer que apenas estão somente operações que se voltem a direitos reais. Então, se eu vou vender um determinado bem imóvel, como por força do contrato de compra e venda se promete a transferência da propriedade da coisa alienanda, então o contrato de compra e venda tende à circulação de um direito real sobre um bem imóvel. Então ele precisa ser lavrado por escritura pública. A doação da mesma forma. Mas e a locação? E se eu estou alugando um imóvel milionário, precisa ser por escritura pública celebrado esse contrato de locação? Não. Mas, professor, é um bem imóvel que vale mais do que 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil? Eu sei, só que não existe constituição de direito real, de direito oponível contra todos, por força desse contrato de locação. O direito do locatário é oponível apenas tão somente diante do locador. Então, nesse caso, não será necessária a observância da escritura pública. Apenas tão somente para a Constituição, para os negócios que visem a Constituição, a circulação, a modificação ou a renúncia a direitos reais imobiliários. Constituição de um direito real imobiliário, um usufruto. A minha irmã, por exemplo, passa por uma situação de dificuldade e eu quero constituir em seu favor um usufruto para durar pelo intervalo de 10 anos sobre o imóvel de minha propriedade. Quero continuar sendo proprietário. Posso fazê-lo, mas preciso de escritura pública para a constituição do usufruto. Aí, passado algum tempo, eu percebo que ela vai precisar de mais tempo de usufruto, não bastarão esses 10 anos. Aí eu posso, no último ano, prorrogar esse usufruto para perdurar durante a vida inteira dela. Então, esse contrato que tinha sido estabelecido acaba sendo objeto de uma espécie de aditamento, de um aditivo, e se prorroga o usufruto por toda a vida da minha irmã, será um usufruto vitalício? Modificação de um direito real sobre bem imóvel.
No mais das vezes, se busca a alienação, uma circulação de direitos reais imobiliários. Precisarei de escritura pública sob pena de invalidade. E o Código de 2002 inova com relação ao Código de 1916, quando prevê que, inclusive, a abdicação, a renúncia a direitos reais sobre bens imobiliários, acabe pressupondo também a escritura pública. Então, se eu quero renunciar a um determinado bem imóvel, por força do Código de 2002, eu preciso também utilizar a escritura pública. Notem que, quando eu falo em bem imóvel aqui, eu não estou me reportando exclusivamente aos imóveis por natureza, terra nua, as edificações, mas também eu estou me reportando aos imóveis por força de lei. Então, vamos supor, até vou bater na madeira aqui, vamos supor que meu pai viesse a falecer e tivesse deixado um patrimônio superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil, mas seja um patrimônio embaraçado. Então vamos supor que ele tenha deixado tantos herdeiros e os herdeiros não se entendem a respeito da partilha. E eu quero transformar esse direito que eu tenho na herança do meu pai em dinheiro, rapidamente. Eu posso ceder a parte que cabe ao Estevão na herança do seu pai. Só que enquanto não houve a partilha, o meu direito na sucessão do meu pai corresponde a um direito a uma sucessão aberta. E por força do artigo 80 do Código Civil, o direito à sucessão aberta é um bem imóvel por força de lei. Então, ainda que dentro do patrimônio do meu falecido pai, nós tivéssemos apenas e tão somente bens móveis, automóveis, investimentos, créditos, mas não tivéssemos um único imóvel, a universalidade, o direito à sucessão aberta, é considerado um imóvel por força de lei. E se a cota que eu vou transmitir ao cessionário vale mais do que 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil, nesse caso, eu precisarei utilizar a escritura pública também. E para que serve a escritura pública? Para encher os bolsos do notário de dinheiro? Eles não reclamam daquilo que recebem. Mas as finalidades da escritura pública são principalmente 4. A primeira delas, chamar a atenção das partes para a seriedade do ato. Nós não vamos ao tabelionato todos os dias lavrar uma escritura pública. Em segundo lugar, pré-constituir prova autêntica, na medida em que eu saio do tabelionato com o primeiro traslado de uma escritura, e além disso, tudo aquilo que consta da escritura em linha de princípio é verdade. O tabelião é dotado de fé pública, então tudo aquilo que ele faz constar da escritura pública, subscrita, assinada pelas partes envolvidas, acaba sendo presuntivamente verdade. Ah, professor, mas e se alguma coisa que não é verdade consta daquela escritura? É possível produzir a prova em sentido contrário, mas a palavra de um contra a palavra do outro, se eu digo que aquilo que consta da escritura não corresponde à verdade, o tabelião diz que corresponde à verdade, no entrechoque entre essas duas versões, a versão do tabelião prevalece. Eu devo ter dado um exemplo a vocês, quando falar de direito público, na aula de número 2, que se o guarda de trânsito diz que eu passei o farol vermelho, e eu digo, não, passei no farol verde, aí ele diz, não, passou no farol vermelho, eu falo, bom, a palavra de um contra a palavra de outro, ele diz assim, não, no âmbito do direito público, no exercício das minhas funções, aquilo que eu, guarda de trânsito, digo, acaba sendo verdade, a não ser que você, Estevão, consiga fazer prova em sentido contrário. Essa presunção de veracidade daquilo que acaba sendo afirmado pelo guarda de trânsito também acaba afetando a atividade desenvolvida pelo tabelião no momento em que preside a lavratura de uma escritura pública. Terceira espécie de peculiaridade da escritura pública que recomenda a sua utilização é a prevenção de eventuais nulidades derivadas de inobservâncias formais. E anulabilidades também. Na semana passada, eu havia dito a vocês que na venda de ascendente a descendente, os demais descendentes precisam concordar com essa operação. E alguns alunos vieram falar, puxa, professor, mas eu não sabia disso. Que estranho, né? Que peculiar. Eu falo, sim, mas é natural que você não saiba. Primeiro, porque está no primeiro ano. E, em segundo lugar, porque a missão de conhecer esse tipo de regra a fundo acaba sendo tabelião, no contexto da alienação de bens imóveis mais valiosos. É para isso que ele recebe os seus emolumentos, para resguardar as partes quanto a eventuais inobservâncias de formalidades. É ele o principal responsável pela observância de todos os aspectos legais que acabam impendendo sobre uma declaração de vontade. E, finalmente, quando se trata de um tabelião atento, comprometido, experimentado, ele consegue, graças à sua
sua experiência, seu tirocínio, a sua atenção aguçada, ele consegue perceber quando uma parte está sendo coagida, quando está sendo induzida ao equívoco pela astúcia alheia. Então, aqueles defeitos do negócio jurídico que nós vamos falar na aula de número 15, eles podem ser precavidos por uma atividade comprometida do tabelião, evitando-se, então, a concretização dos defeitos do negócio jurídico. Ah, professor, mas você só tem elogios a esse artigo 108? Não, eu tenho uma crítica muito, aliás, dura, no que diz respeito à previsão da utilização da escritura pública exclusivamente para bens imóveis com valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil. Porque existem muitos bens móveis, como a propriedade intelectual, marcas, patentes, os nomes de domínio também, os direitos autorais, alguns investimentos que têm valores superiores a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no Brasil e que, a meu ver, careceriam também da utilização da escritura pública. Mas o nosso legislador brasileiro de 2002, a meu ver, se mostra bastante preconceituoso e determina a utilização dessa escritura pública apenas e tão somente na hipótese de negócios jurídicos que se refiram a bens imóveis. Isso, a meu ver, é de se censurar, é de se lamentar, mas é o estado atual de coisas. Qualquer negócio jurídico que envolva bens móveis com valor superior aos 30 salários mínimos não precisa observar a escritura pública. O artigo 109 também se reporta a aspectos formais e diz o seguinte: no negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Vamos supor que o professor Elcio Madeira seja muito gentil e me leve até minha casa. Aí, quando chego lá, falo: professor Elcio, não quer subir para tomar um café? Só estou brincando de Dona Florinda, né, com o professor Girafales. Aí ele: se não for muito incômodo, de maneira nenhuma, primeiro senhor. E aí o professor Elcio vai lá, toma um café, aí conhece a minha família toda, ele já conhece a minha família. Aí vai tomar um café, e ele fala: pô, Estevão, beleza, que bonita essa sua biblioteca, né? Eu falo: mas tá ocupando muito espaço, viu? Eu tô pensando em vender, em doar, em tacar fogo. Ele fala: não faça isso. Você não quer vender essa biblioteca para mim? Eu falo: eu vendo. Quanto que o senhor paga por essa biblioteca? Eu falo: quanto que você acha que vale? Eu falo: acho que vale uns 300 mil. Ele: poxa, pelo que eu estou vendo, pode até valer mesmo, mas como se trata de um negócio de um valor pronunciado, vamos fazer o seguinte: eu vou te mandar um perito aqui, e ele vai dar uma olhada nesses livros para ver se realmente valem 300 mil. Se valerem, a gente fecha o negócio. Nessas circunstâncias, eu também quero amarrar o professor Elcio, né, para que ele não volte atrás. Eu digo: vamos aproveitar, vamos fazer o seguinte, então. O senhor manda o seu perito para ver se os livros valem ou não valem esse valor. E se valerem, eu vendo por esse valor, ainda que valha mais. Só que, por cautela, eu quero que essa compra e venda que vai ser celebrada entre nós, nessa hipótese, que essa compra e venda seja celebrada por escritura pública. Aí ele: não, mas não precisa, porque venda de biblioteca pode ser por instrumento particular, até verbalmente a gente podia fazê-lo. Eu falo: eu sei, mas para evitar qualquer espécie de alegação de defeito do negócio jurídico posteriormente, por cautela a gente faz isso por escritura pública, pode ser? Aí o professor Elcio disse: sim, pode ser. E damos as mãos. No momento em que nós damos as mãos, foi celebrado um pré-contrato, um contrato preliminar de venda e compra dessa biblioteca. E aí ficamos em compasso de espera. Quando vem o perito e diz: sim, os livros valem aquilo que foi apontado, valem até um pouco mais, nessas circunstâncias o professor Elcio não pode voltar atrás, porque um pré-contrato já foi estabelecido entre mim e ele. E aí a gente precisa celebrar o contrato de compra e venda. Compra e venda de biblioteca pode ser por instrumento particular, pode ser verbal, pode, uma compra e venda qualquer. Mas aquela compra e venda da minha biblioteca precisa ser feita por escritura pública. Mas por quê? Porque no pré-contrato, no contrato preliminar celebrado entre mim e o professor Elcio, nós estabelecemos a compulsoriedade da utilização da forma pública. Nesse caso, não se trata de uma determinação do legislador, como no artigo 108, a forma solene de que eu falava explicando, respondendo a questão da Ana. Não se trata da forma livre, ordinária, para as vendas de bibliotecas que se veem por aí.
Não se trata da forma plurima, como num testamento, em que eu posso lançar mão ou de um testamento público, ou de um testamento privado, cerrado, ou de um testamento particular ou hológrafo. Mas eu não posso lançar mão de uma quarta modalidade. Não. Se trata de uma forma criada pelas partes. As partes estabeleceram a obrigatoriedade da utilização da escritura pública. A isso eu costumo dar o nome de forma negocial. A doutrina costuma chamar de forma ou solenidade contratual. De toda forma, nesse caso, nós temos uma compulsoriedade concreta. E isso se faz muito importante, inclusive com relação à observância das formalidades após a celebração do contrato. Então, se num contrato celebrado entre mim e uma prestadora de serviço, fica estabelecido numa das cláusulas que os contatos serão mantidos entre a prestadora de serviços e mim, graças ao e-mail estevanlorepousada@gmail.com, por mais que eu tenha 10 e-mails diferentes e não esteja habituado a manusear o estevan.lorepousada@gmail.com, se alguma mensagem foi direcionada a esse e-mail que eu não costumo abrir, azar o meu. Por quê? Porque o caminho, a formalidade estabelecida em contrato foi observada pela prestadora de serviços. Então, cuidado. Por mais que uma mensagem tenha sido dirigida à minha caixa de e-mails e ela não tenha sido manuseada ou acessada por mim, isto é um problema meu. Desde que tenha sido cumprido aquilo que se estabelece no bojo do contrato, aquilo que foi estabelecido no clausulado contratual, nenhuma ilicitude existiu no comportamento da contraparte e, mais, houve um acatamento estrito à compulsoriedade concreta, aquilo que as partes próprias estabeleceram no momento em que exteriorizaram a sua vontade. Muito cuidado com relação a isso. Para encerrar a nossa conversa de hoje, eu gostaria de analisar 2 artigos, o 110 e o 111. O 110 cuida da reserva mental. Está dito. A manifestação de vontade subsiste, ainda que seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Alguns de vocês vão dizer, professor, mas essa reserva mental, esse artigo, me cheira alguma coisa que a gente já estudou na semana passada. Na semana passada, nós estudamos alguma coisa parecida e que vai ser revisitada na aula de número 16, no artigo 167, a simulação. Eu dizia a vocês que um funcionário meu no escritório tinha pedido para ser mandado embora. E eu dizia, não vou te mandar embora, porque eu não vou pagar a multa da FGTS. Vamos supor que eu tivesse concordado de participar daquela espécie de ilícito do meu funcionário. Nessas circunstâncias, aos olhos de terceiros, eu o teria mandado embora. Mas ele e eu, ambos saberíamos que ele tinha pedido a dispensa do emprego. Então, nesse caso, nós estamos sim diante de uma espécie de dissonância, de divergência entre aquilo que parece ter ocorrido aos olhos de terceiros e aquilo que efetivamente ocorreu. A isso dá seu nome de simulação. Mas na simulação existe um falseamento da realidade consertado, e consertado com C, nesse caso. É objeto de um conserto, de um arranjo, de um ajuste. É diferente da reserva mental típica do artigo 110, que se verifica quando existe uma dissociação, um distanciamento entre aquilo que eu quero e aquilo que eu exteriorizo, mas que não é perceptível de ninguém, nem de terceiros, nem daquele que comigo celebra o contrato. Nossa, professor, mas que hipótese inusitada. Dá para dar um exemplo disso? Dá. Eu vou dar um exemplo para vocês, mas tem uma condição. Vocês não podem revelar esse exemplo para quem quer que seja, e principalmente para a pessoa mencionada nesse exemplo, que é uma pessoa que eu amo muito, pode me dar um problema muito sério, esse tipo de situação, porque o exemplo é real. Eu tenho transtorno obsessivo compulsivo. Isso é ruim 99% do tempo, mas tem um momento da minha vida em que isso é ótimo. Quando, por exemplo, eu tenho de escrever os meus artigos. Durante essas férias, durante o mês de julho, eu acabei escrevendo 2 artigos e precisava encaminhar esses artigos para revistas. Como eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, cada parágrafo que eu escrevo acaba sendo lido e relido pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Por via de consequência, a chance de ter passado algum erro derivado de desatenção é muito pequena. Eu vejo que tem muita gente que escreve bastante, né? Eu escrevo muito menos do que os meus colegas,
mas aquilo que eu escrevo normalmente acaba sendo doloroso para mim escrever, quase que sai sangue de tanto que eu tenho que reler e reler, para evitar os equívocos. Os erros de ortografia normalmente acabam, não me passam despercebidos, né? Eu acabo pegando, pelo menos daquilo que eu conheço. Passam os erros de fundo, né? Os erros de conteúdo, porque eu não conheço tudo, nem mesmo na minha matéria. E alguns erros ortográficos derivados da minha ignorância acabam sendo corrigidos, né, por um leitor um pouco mais sabido, um pouco mais culto. Antigamente eu costumava mandar esses textos para revisores, só que sou professor universitário, não sou tabelião, não sou juiz, não sou promotor, não sou advogado de sucesso, então a minha grana é um pouco mais curta. Nesse caso, aí eu mesmo faço as revisões e mando os textos. Normalmente não passa muita coisa errada. Aí, eu descobri, na semana passada, que foi quando eu terminei esses textos, a minha irmã acabou me falando que ela acabou sendo demitida do serviço dela, e ela é revisora. Aí eu cheguei e falei para ela, ô fulana, você não quer fazer a revisão dos meus textos? Ela falou, faço sim. Eu falei, quanto você vai me cobrar? Ela falou, não vou te cobrar nada, você é meu irmão. Eu falei, não, se for assim, não aceito. É teu serviço. Uma coisa é favor entre irmãos, outra coisa é serviço profissional. Eu falei, tá, eu vou te cobrar tanto. Eu falei, seria isso que você cobraria de outra pessoa? Ela falou, não, de outra pessoa eu cobraria tanto. Eu falei, então, quero que você cobre aquilo que você cobraria de qualquer pessoa. Ela falou, tá bom. Depois que eu te entregar o trabalho, você me paga. Eu falei, não, se for assim, não serve. Porque, caso contrário, vai que eu me esqueça. Ela falou, tá, eu adiantei para ela o valor das revisões. E ela ficou de rever esses artigos, vai me entregar no futuro próximo. Puxa, professor, que legal, foi bacana, né? Houve uma coincidência entre a sua necessidade e a disponibilidade dela. Houve, mas na verdade eu estou com a grana curta, então não tinha tanta necessidade assim não. Eu queria era praticar uma doação em favor dela, mas ela, uma pessoa muito orgulhosa, não aceitaria essa doação. Então, o que eu acabei fazendo? Eu travesti a doação de contrato de prestação de serviços. A minha vontade não era de tomar o serviço. Se fosse tomar o serviço, eu economizaria esse dinheiro para pagar o meu aluguel. Mas, como sabia que ela estava numa situação delicada, então, eu saberia que ela não aceitaria a doação, eu travesti a doação em prestação de serviço. Aos olhos de terceiros, aos olhos dela própria existe uma prestação de serviço, mas a minha vontade, o meu ânimos, não é um ânimos de tomar o serviço, é um ânimos donandi, é uma intenção de doar. Olha, professor, que interessante, né? Só você sabe que você queria doar, eu e vocês agora, né? Mas não contem para ela. Bom, professor, e qual é a relevância dessa divergência entre a sua vontade interna e exteriorização? Se ela não ficar sabendo, nenhuma. Isso é uma questão íntima. Agora, se por algum acaso um de vocês dá com a língua nos dentes e informa a coitada, aí nessas circunstâncias, tomando ela conhecimento da minha vontade interna de doar, ela também pode considerar aquela espécie de recebimento como uma doação, e ela pode dizer, toma aqui de volta esse dinheiro imundo que eu não quero. Prestação de serviço, ok, doação eu não aceito. Então, a reserva mental, que é esse descompasso entre a vontade íntima do agente e a sua externação, ela, em linha de princípio, não produz nenhuma espécie de efeito, apenas se o descompasso se torna perceptível do declaratário, coisa que eu espero que não aconteça nesse caso, graças à descrição de vocês. Na simulação, não. Todo mundo sabe que aquilo que aos olhos de... Todo mundo não, as partes que estão envolvidas no negócio, né? Elas sabem que aquilo que parece ter ocorrido por ele terceiro não corresponde à verdade. No caso do Estevão, foi contratado por uma construtora para consultoria jurídica para receber R$1 milhão em 6 meses. Só que, curiosamente, Estevão não presta nenhuma espécie de parecer, não dá nenhuma espécie de orientação ao longo dessa consultoria. E, professor, isso parece dinheiro de propina que você está recebendo da construtora, né? Bom, se for, a construtora saberá, eu saberei, mas os terceiros não saberão em linha de princípio. E haverá um falseamento da realidade consertado. As partes naquela operação sabem muito bem que a vontade interna não corresponde àquilo que se exterioriza de terceiros. Para encerrar essa aula, eu gostaria de falar do artigo 111, que diz: o silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos assim o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa.
Como é que nós diferenciamos manifestação de vontade expressa, manifestação de vontade tácita e manifestação de vontade presumida? Eu fui pegar um lixo aqui. Vamos imaginar que eu tenho o telefone celular e o lixo. Aí eu digo assim durante a aula: eu não gosto desse telefone celular, acho ele uma porcaria. Ora, o estou abandonando. Pronto, joguei no lixo. Nesse caso, manifestação de vontade expressa. Não apenas eu não quero o telefone celular, como faço questão de esclarecer, de declarar a vocês que eu não pretendo ficar com aquele objeto no meu patrimônio. Segunda situação, eu estou dando minha aula e digo: bom, então nós temos a diferença entre reserva mental, simulação e tralalá. Vocês percebem que este infeliz jogou o seu celular no lixo, e que quem quer jogar o seu celular no lixo, obviamente, não tem intenção de manter aquele objeto no seu patrimônio. Mas, diferentemente do primeiro exemplo, não houve uma preocupação do Estevão em declarar a vocês o sentido da sua manifestação. Na manifestação de vontade expressa, é como se eu tivesse a preocupação em externar a minha intenção ao meu interlocutor. Na manifestação de vontade tácita, eu não tenho interlocutores. Vocês se portam como observadores e que analisam aquilo que eu faço no contexto em que o meu comportamento se insere, e à custa de um comportamento concludente, vocês acabam depreendendo que eu não quero mais aquele celular no meu patrimônio. Tanto num caso quanto no outro. É que na manifestação tácita eu não acabo mastigando tudo, né? Vocês precisam unir o meu comportamento ao contexto em que ele se insere. E na manifestação de vontade presumida? Vamos supor que depois da aula vai eu lá para o meu prédio, onde eu moro, e nós vamos ter uma reunião de condomínio. Aí está muito frio, eu fico com os bracinhos cruzados, inclusive eu estou sem a blusa, né? Então fico tentando evitar que o frio entre aqui pela gola da camiseta, aí fico com o queixinho aqui encostado no peito, também estou com uma dor de cabeça enorme, fecho os meus olhos, e aí durante a reunião de condomínio, o presidente da reunião diz assim, o secretário: aqueles que são favoráveis à aprovação das contas do senhor síndico permaneçam como estão. E o Estevão? Assim. Será que o Estevão dormiu ou será que o Estevão está de acordo com a aprovação das contas do senhor síndico? Fenomenicamente eu nunca vou saber. Agora, juridicamente, o que é que vai constar na ata? Que o Estevão concordou. Podia estar dormindo, podia estar pensando na aula que ia dar, podia estar pensando no que teria de almoço, poderia efetivamente estar concordando com as contas prestadas pelo síndico. Mas os usos e costumes que costumam prevalecer, que acabam por prevalecer nessas reuniões, acabam dando a entender que o silêncio corresponde a uma manifestação de vontade. Numa segunda hipótese, vamos imaginar que eu seja um vendedor de tecidos, eu tenho uma loja que vende tecidos lá na região do Bom Retiro. E um fornecedor de tecidos, de tempos em tempos, mensalmente, encaminha novos tecidos para mim todo dia 20. E ele encaminha os tecidos no dia 20, eu preciso pagar os tecidos no dia 15 do mês subsequente. E eu nunca digo que aceito os tecidos, mas ele me manda a conta, me manda os dados, e eu acredito o valor daquele meu débito na conta corrente do fornecedor no dia 15 do mês subsequente. Ocorre que nós estamos próximos do dia 15. Eu recebi, de fato, tecidos no mês de julho agora, só que eu não tenho intenção de ficar com eles, porque a minha loja está com muito material, eu não consegui dar vazão, pandemia, estou quase quebrando. Nesse caso, o que eu preciso fazer com relação ao fornecedor? Eu preciso entrar em contato com ele e dizer: olha, seu fulano, dessa vez eu não vou querer ficar com esses tecidos, porque eu estou com um tecido saído aos borbotões da minha loja, eu não consegui vender nada, estou com material represado, o senhor, por favor, providencie a retirada. Se eu não fizer isso, necessariamente do meu silêncio se vai presumir uma manifestação de vontade positiva, de que eu aceitei os tecidos encaminhados. Por quê? Porque assim que se pratica, os usos e costumes generalizados são esses? Não, porque assim costuma se fazer nas minhas relações mantidas com esse específico fornecedor, nas relações mantidas entre as próprias partes. Então, além do comportamento antecedente das próprias partes, além dos usos e costumes, também o silêncio pode corresponder a uma manifestação de vontade quando a lei assim o autorizar.
o estabelecer. Eu vou pedir a vocês a leitura do artigo 539 do Código Civil, que é o artigo responsável pelo meu ingresso aqui na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Quando eu ingressei, era um concurso com vários candidatos, e eu precisava chamar a atenção da banca, então eu lancei mão desse artigo 539. Nele se diz que ofertada por um doador a um donatário, uma doação, uma liberalidade, se o donatário não recusar, presumir-se-á do seu silêncio que houve aceitação. E é uma terceira hipótese, então, de construção de manifestação de vontade à custa do silêncio. Isso pode ocorrer, então, quando a lei expressamente autorizar, quando os comportamentos anteriores das partes autorizarem ou quando os usos e costumes o permitirem. Mas desde que eu esteja convencido de que o que falta é só uma exteriorização comissiva, que o que falta é uma manifestação de concordo ou não concordo. Se houver dúvida da existência dessa exteriorização, se o Estevão está quietinho lá na reunião de condomínio, está recolhido, mas não porque esteja de acordo, ou porque esteja pensando na morte da Bezerra, se o Estevão está paralisado porque acabou de sofrer um AVC, nessas circunstâncias a sua inação não corresponde a uma manifestação de vontade, porque aí o Estevão não tinha como se movimentar nessas circunstâncias. Então, haverá um silêncio como manifestação de vontade, desde que exista a possibilidade de manifestação. Não havendo a possibilidade, aí nós não estamos diante de um silêncio como manifestação de vontade. Eu vou ao chat porque a Ana acabou de postar uma dúvida. Deixa eu ver. Professor, a manifestação tácita sempre vai se tratar de uma conduta incompatível com uma vontade de recusa? Sim. Sempre que nós estivermos diante de uma manifestação de vontade tácita, nós temos clareza, temos certeza daquilo que a parte quer. A única coisa é que o sujeito que pratica essa conduta, ele não tem a intenção de, além de praticar a conduta, nos esclarecer o sentido do seu comportamento. Então, aí eu preciso inferir o sentido do seu comportamento das circunstâncias. Então, quando eu digo assim, olha, semana que vem estavam programadas as aulas, mas acho que acabamos a nossa matéria. Alguém tem dúvida? Caso não tenham dúvida, então nos vemos na prova. Aí os alunos dizem, não temos dúvida, eu desligo a chamada, em linha de princípio não vai haver aula na próxima semana, mas o Estevão não disse, não vai haver aula na próxima semana, não estamos diante de uma manifestação expressa, mas o contexto no qual o meu comportamento se insere, sugere que efetivamente não vai haver aula na próxima semana, ninguém fica com dúvida, ninguém entra no horário da aula no site acreditando que o professor está lá do outro lado, mas aí nesse caso existe a incompatibilidade entre a vontade de recusa e o silêncio, mas não à custa de uma espécie de preocupação da parte em se manifestar em tal ou qual sentido, em esclarecer o sentido do seu comportamento, mas graças a uma inferência, a um cotejo entre o comportamento e o contexto no qual esse comportamento se insere. Tudo bem, Ana? Eu espero que tenha ficado claro. Imagina, não tem que agradecer. Meus caros, no que diz respeito à terceira das 4 partes da nossa aula de número 12, era isso que eu gostaria de falar. Na próxima sexta-feira, nós nos encontraremos para analisar única e exclusivamente os artigos 112, 113 e 114 do Código Civil, concernentes à divergência entre vontade e declaração, as acepções que se podem prestar à expressão boa-fé, e mais especificamente comprometidas com a interpretação das declarações de vontade, e os métodos e resultados da interpretação dos negócios jurídicos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e nos vemos na próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!